O Evangelho de hoje vem abrir nossos olhos para a verdadeira essência da fé, destacando que a pureza espiritual não está nas práticas externas ou até mesmo nas tradições humanas, mas no estado do nosso coração. E Jesus nos alerta para o perigo de honrar a Deus apenas com palavras, enquanto o nosso coração permanece distante. Ele nos ajuda a perceber que o que realmente importa, o que realmente nos torna impuros, são as atitudes, pensamentos, sentimentos que brotam de dentro de nós, como a inveja, o orgulho, a maldade. Este Evangelho então nos convida a uma profunda reflexão sobre nossas intenções, a busca por uma transformação interior genuína, onde a fé não seja apenas um conjunto de rituais, mas uma vivência autêntica do amor a Deus e ao próximo. Assim somos chamados a renovar nossa vida espiritual, cultivando um coração puro e cheio de compaixão. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para este domingo, dia 1º de setembro de 2024, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 7, versículos do 1 ao 8, o 14 e o 15 e do 21 ao 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, iniciamos um novo mês, um novo ciclo de oportunidades, de desafios e nada mais adequado do que começarmos refletindo sobre um lindo e importantíssimo Evangelho que nos coloca diante de uma das discussões mais profundas e também, ao mesmo tempo, mais pertinentes à nossa vida de fé. O que realmente nos torna
puros ou impuros aos olhos de Deus? Esta questão, à primeira vista, ela pode até parecer distante das nossas preocupações do dia a dia, as preocupações diárias. Toca diretamente em como vivemos nossa fé, em como lidamos com as dificuldades e também tentações que surgem no dia a dia. Mas para entendermos, queridos, tudo isso, primeiro é importante contextualizar. O contexto do Evangelho é uma constante tensão entre Jesus e os fariseus, os quais eram zelosos defensores das tradições religiosas da época. E neste episódio, vemos os fariseus e alguns mestres da lei criticando os discípulos de Jesus por não lavarem as mãos antes de comer, a prática ritual que havia se tornado um símbolo de pureza religiosa. Então, ao questionar essa tradição, Jesus não está simplesmente ignorando uma regra de higiene, mas está desafiando a compreensão legalista, superficial daqueles líderes que tinham sobre a religião. Jesus então cita o profeta Isaías, que enfatiza a hipocrisia daqueles que seguem rituais externos, mas cujos corações estão distantes de Deus. Com isso, ele coloca em evidência que a verdadeira pureza não está nas práticas exteriores, mas no que reside dentro do coração humano. E esta mensagem, queridos, é de extrema importância, pois nos força a refletir sobre nossas próprias vidas e também como estamos vivendo a nossa fé. Jesus então nos ensina que o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Isso nos leva a considerar que o verdadeiro mal, aquilo que realmente nos separa de Deus, não são os fatores externos, mas as atitudes e pensamentos que cultivamos em nossos corações. Isso porque muitas vezes enfrentamos dificuldades que parecem vir de fora, problemas no trabalho, desentendimentos familiares, tentação ao pecado. Mas Jesus nos lembra que a verdadeira batalha é interna. É de dentro do coração humano que nascem as más intenções, os ressentimentos, a inveja e todas as outras atitudes que corrompem a nossa relação com Deus e com o próximo. E essa lição, queridos, é muito importante porque nós vivemos em uma sociedade cada vez mais voltada para as aparências. Destaco todos os dias isso no Evangelho. Somos constantemente bombardeados por padrões externos, sejam eles de sucesso, beleza, comportamento. Tudo isso nos pressionam a seguir normas que muitas vezes nos afastam da verdadeira essência da fé. Então a importância deste Evangelho reside na sua capacidade de nos fazer voltar para dentro de nós mesmos, avaliar o estado do nosso coração. E em meio às dificuldades que enfrentamos, então é essencial que olhemos para o nosso interior e nos perguntemos: será que estou permitindo que estas circunstâncias externas contaminem o meu coração? Será que estou deixando que a amargura, o ressentimento, até mesmo o orgulho me afastem de Deus? Pois bem, queridos, precisamos analisar, refletir. E também outro ponto importante que este Evangelho nos apresenta é a reflexão sobre o valor das tradições. Jesus não condena as tradições em si, isso tem que ficar bem claro. Mas o fato de que elas podem se tornar, sim, um fim em si mesmas, afastando-nos da verdadeira vivência da fé. E tradicionalmente somos ensinados a importância dos ritos, sacramentos, os preceitos que orientam nossa vida espiritual. Isso tudo é muito importante e necessário. Só que quando essas práticas se tornam meros formalismos, desconectados de uma fé viva, autêntica, elas perdem seu valor diante de Deus. Compreendem? Na prática, isso significa que devemos viver nossas tradições religiosas com um coração sincero, buscando sempre a comunhão com Deus, com o próximo. Isso é especialmente importante nas dificuldades que enfrentamos, quando podemos ser tentados a buscar consolo em rituais vazios, em vez de nos aprofundarmos na nossa relação com Deus. E Jesus nos ensina que, mais do que cumprir preceitos externos, devemos buscar a pureza interior, ou seja,
uma fé que se manifesta em atos concretos de amor, justiça e misericórdia. E para ilustrar, queridos, como as lições deste Evangelho se aplicam às nossas vidas, podemos pensar em situações comuns do dia a dia. Por exemplo, quantas vezes nos preocupamos em manter uma boa imagem perante os outros do que em cuidar do nosso coração? Em um ambiente de trabalho competitivo, por exemplo, podemos ser tentados a agir de maneira desonesta para alcançar nossos objetivos, justificando isso como um pretexto que todos fazem o mesmo. Só que Jesus nos chama a uma autêntica pureza interior, que se reflete em nossas ações mesmo quando ninguém está olhando. Outro exemplo é a forma como lidamos com as diferenças entre as pessoas. Muitas vezes julgamos os outros com base em aparências, até mesmo tradições culturais, sem considerar o que realmente está no coração daquela pessoa. Jesus então nos desafia a olhar além das aparências. Também não deixar que preconceitos, costumes nos afastem do verdadeiro amor ao próximo. É importante lembrar que o que torna alguém verdadeiramente impuro não é a falta de conformidade com normas externas, mas a falta de amor, compaixão e de justiça. Compreendem? Então, para concluir este Evangelho, veja que ele nos desafia a refletir sobre a verdadeira essência da nossa fé e também sobre como estamos vivendo as tradições que recebemos. A pureza que Jesus nos chama a buscar não é uma pureza ritual ou externa, mas uma pureza que nasce de um coração em comunhão com Deus e também que se manifesta em ações concretas de amor, justiça, compaixão, misericórdia. Em meio às dificuldades e tentações que enfrentamos, somos então chamados a cuidar do nosso coração e então cultivar virtudes que nos aproximem de Deus e a viver nossa fé de maneira autêntica e sincera. Que ao longo então deste novo mês, possamos nos dedicar a essa busca pela pureza interior, permitindo que o Evangelho de hoje transforme nossas vidas e nos aproxime cada vez mais do Senhor. Amém? E claro, se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: Senhor Jesus, purifica o meu coração e os meus pensamentos. Por isso, Senhor Jesus, hoje nós somos confrontados com a verdade que vem de Ti. Verdade que nos ensina a importância de um coração puro, sincero diante de Deus. Pedimos então, Senhor, que nos ajudes a não nos perdermos nas aparências, nos rituais vazios, mas que possamos buscar sempre a verdadeira pureza que nasce do interior. Então purifica, Senhor, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas intenções. Que em nosso coração não haja espaço para as más intenções, para tudo aquilo que nos afaste de Ti. Que nossas ações reflitam a fé que professamos com os lábios, vivendo de forma coerente, autêntica, agradando-Te em todas as coisas. Dá-nos também a sabedoria para discernir o que é verdadeiramente importante e não nos apeguemos a tradições que não edificam, mas sim que vivamos em plena comunhão contigo, buscando em tudo a Tua vontade. Ajuda-nos a sermos sinceros em nossa devoção, valorizando mais o que sai de nossos corações do que aquilo que entra por nossos olhos. E que este Evangelho nos transforme, fazendo de nós instrumentos de Teu amor, de Tua misericórdia, e que em nossas lutas diárias encontremos em Ti a força para manter um coração puro, focado em Ti, e também servir e amar o nosso próximo. Amém.
Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria ter a sua companhia aqui neste nosso encontro. Claro que se for possível hoje, deixe o gostei, que é o like no vídeo, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito, assim você não perderá nenhum vídeo. Compartilhe também a mensagem do Evangelho, faça a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Essa é a nossa missão, também é a sua missão. Portanto, compartilhe. Também lhe convido, siga o canal Eviva nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, nas principais redes sociais. Também faço um convite a você. Se você puder, claro, apoie o canal se tornando membro. Fortaleça ainda mais essa missão. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo dia e que seu mês seja um mês abençoado. Um ótimo mês a todos.